Olá, sejam bem-vindos ao programa de estreia Psicanalista Contemporâneo de Sucesso. Aqui você aprende como conseguir faturar R$ 7.000 por mês como especialista na interpretação dos sonhos. Eu sou o psicólogo Leonardo Della Páscoa e hoje nós vamos conversar sobre o que é melhor, aprender sobre a interpretação dos sonhos através dos livros ou através do cinema. E para me ajudar nesse bate-papo aqui, nesse primeiro programa, nesse primeiro podcast, eu convidei o psicanalista e meu aluno, Roberto Marinho, para estar aqui me acompanhando no programa. Roberto, muito boa noite, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigado, viu? Você ter me convidado, realmente é um privilégio, e ainda mais nesse primeiro aqui, né? Muito interessante, né? Fico muito lisonjeado e muito feliz, né? E também espero que vocês aproveitem, vocês que estão conosco nesse momento, 9h30, enfim, vocês optaram por estar conosco, então é muito interessante. Leonardo, para começar, eu gostaria de dizer uma coisa, gostaria de que você falasse para nós um pouco a respeito do seu currículo, da sua formação, da sua trajetória, aonde você chegou, por que você chegou nesse tema, como você chegou, sabe assim? Contextualize para nós, por favor. Bom, eu me formei em psicologia lá em 2000 e fiquei 2 anos programando a minha viagem para fazer a minha formação em psicanálise no exterior, mais especificamente na Itália, onde eu fiquei de 2001 a 2008. Lá eu comecei a minha trajetória como psicólogo e como psicanalista, trajetória profissional propriamente dita, e encontrei grande parte das dificuldades que os psicanalistas aqui também encontram. E, aos poucos, eu fui descobrindo um método para trabalhar em profundidade o diagnóstico das estruturas da personalidade do paciente e também a interpretação dos sonhos. Tudo isso começar a apresentar para o paciente desde a primeira sessão, para que o paciente se engaje mais no processo, para que eu tenha mais segurança a respeito de quem é o paciente e qual é a melhor técnica para ajudá-lo. Eu voltei para o Brasil, assumi a presidência da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, de 2011 a 2013, e vi que essa dificuldade em relação ao diagnóstico das estruturas e ao manejo da interpretação dos sonhos no meio psicanalítico era muito grande, era muito sentida. Então, eu vendo essa dificuldade e estando me dedicando a isso já há bastante tempo, eu resolvi montar um programa que contemplasse esses aspectos para psicólogos e psicanalistas que tivessem essa dificuldade. Aos poucos, esse programa ele foi se transformando online. E hoje eu tenho um programa de especialização, né, que ensina os colegas a faturarem como psicanalistas. Aumentar o ticket médio, podemos dizer assim, né? Exato. E a diagnosticar os pacientes em relação às estruturas da personalidade, não em relação ao diagnóstico psiquiátrico, que é bem diferente. Outra coisa, isso. Outra coisa, e também entrar em profundidade no inconsciente dos pacientes para ter aquelas transformações significativas, aqueles insights transformadores através da interpretação dos sonhos, que é a principal ferramenta que o psicanalista tem em suas mãos, que no Brasil, curiosamente, está sendo negligenciada dentro das próprias formações, Roberto. Ótimo, excelente. Bom, eu como seu aluno sou a prova viva disso, de que esse curso realmente é muito interessante e traz uma bagagem grande e uma novidade. Então, assim, eu poderia dizer como seu aluno, o Leonardo, que existe um divisor de águas antes deste momento e depois deste momento, né? A partir do teu ensinamento, da metodologia que você traz, que você apresenta, estou falando sobre mim, tá? Você consegue, e para quem está ouvindo a gente, para quem está acompanhando, é possível você notar uma diferença muito grande na qualidade do seu atendimento. Eu elaborei algumas perguntas aqui para fazer para você,
E eu Sim. começo dizendo assim para você: olha, o sonho é considerado uma via régia para a gente acessar o inconsciente, né? Como os profissionais da psicologia e da psicanálise, como esses profissionais, eles podem trabalhar com sonhos em suas clínicas junto aos seus pacientes? Conta para a gente, Leonardo, como é que é isso? Bom, e esse tema, ele deve ser abordado desde o primeiro contato com os pacientes. Você é meu aluno, Uhum. você sabe que eu Sim, insisto que a gente saia da primeira sessão com uma hipótese diagnóstica de quem é aquele paciente que está ali na nossa frente. O que é sim. uma dificuldade de muitos colegas, que não só não sabem diagnosticar, como muitas vezes nem pensam nisso e saem da primeira consulta sem ter uma hipótese diagnóstica dos pacientes. E a Uhum. interpretação dos sonhos é outro elemento que a gente tem que mostrar para o paciente o quanto ele vai ter resultados mais acelerados, e mostrar também a nossa competência profissional, introduzindo esse assunto desde a primeira sessão. Por quê? Porque através da interpretação dos sonhos, Roberto, a gente tem um elemento a mais para confirmar a nossa hipótese diagnóstica em relação à estrutura do paciente. Tá, Há uma. então espera aí, vamos abrir um Vamos parênteses lá. só para ficar bem claro. A gente ouve esse sonho, a gente ouve o relato deste sonho, você já tem uma hipótese diagnóstica de estrutura. Na verdade, você meio que, entre aspas, você confirma, seria meio que isso? Exatamente. Tá. Porque não é só a psicanálise que se ocupa disso, tá? Diversos estudos que estão vindo da neurociência, da Uhum. terapia cognitiva, da terapia comportamental, comprovam que pacientes com determinadas estruturas, determinados casos clínicos, têm determinados tipos de sonhos ou pesadelos. Então, Ah, que os interessante. sonhos e os pesadelos, eles reforçam a nossa hipótese, aquilo que a gente está na dúvida, por exemplo. Porque Uhum. o mais comum que eu vejo entre os meus alunos é ter dificuldade de diferenciar, por exemplo, um quadro psicótico de um quadro neurótico, apesar deles serem bem diferentes um dos Sim, outros, né? sim, sim. Quando a gente começa a ter mais experiência no universo onírico, um paciente psicótico que for trazer um sonho para a gente, vai ficar óbvio que ele tem uma estrutura diferente do neurótico. Sabe por quê, Roberto? Ótimo. Porque começa pela forma como o paciente relata o sonho dele. Ah, que interessante. É muito diferente da forma como um neurótico faz isso. É Sim, muito menos simbólica, tem muito sim. menos redes associativas, e Sim. ele conta o seu sonho, o seu pesadelo, incorporando na narrativa do sonho os sintomas que ele tem, próprio da estrutura da personalidade que ele tem. Uhum. Isso faz com que a gente possa devolver para o paciente, explicando. Não, a gente não precisa dizer para o paciente o Sim, diagnóstico dele, sim, né? sim, sim, Mas, claro. mas a gente. Ele nem vai entender, e às vezes o que se ele entende de forma equivocada e pode ficar preocupado com aquilo, achar que tem, fazer um drama em cima da estrutura Eu dele. não sou um daqueles defensores que a gente tem que ficar dando o diagnóstico para o paciente, Sim, eu tá? também não, Ah, dependendo Sim, das perfeito. situações específicas, se o caso é muito Sim, grave e tal, aí eu acho que sim. Mas na maioria dos casos, não é assim que eu conduzo e que eu ensino sim, meus eu alunos a também. fazer. Eu gosto muito de recomendar que ele procure um profissional psiquiatra em casos assim que tenha que haver uma intervenção medicamentosa, e aí, assim, eu vou conduzindo por aí. Mas, assim, só abrindo um parênteses muito rápido aqui, você que está conosco, fica conosco, porque a gente vai falar de um caso prático através de um filme, que é o Bebê Rena. A gente vai descrever uma estrutura, né? Então, assim, só para te deixar motivado, não saia, fique conosco que você vai ver. Voltamos lá. Leonardo, volta com você aí agora. Excelente antecipação que você fez agora aqui para quem está participando, né? Então, como é que a gente trabalha junto com os pacientes? Diferente do que a maioria dos profissionais acham, nós não temos que nos colocar no lugar daquele que sabe sobre o universo
onírico e o paciente não sabe nada. Uhum. Não somos nós que temos que ser protagonista no processo. Quem tem que ser protagonista é o paciente. Então, a gente tem que ajudar cada vez mais o paciente a se autoanalisar, a olhar para dentro de si. E nada melhor do que olhar para dentro de si do que o próprio mundo onírico, que é uma ferramenta que abre, é como se abrisse a janela da Sim. mente para a gente olhar lá o que está lá dentro. Porque o sonho, ele é um retrato. Melanie Klein foi muito feliz quando ela contribuiu com essa noção do sonho. O sonho é um retrato fiel de como é que está a mente do paciente. Né? Como é que estão organizados seus objetos internos, como é que está organizado seu mundo funcional, que provavelmente está em desequilíbrio, senão ele não estaria procurando a Sim. gente. Como é que está organizada a sua sexualidade? Ok. A sexualidade, as defesas. Né? Sim. Quando a gente começa a ver isso em ato, a gente vai ter um elemento bem claro para confirmar a nossa hipótese diagnóstica e, ao mesmo tempo, uma ferramenta de tratamento desde a primeira sessão. Olha que E interessante. esse ponto a gente tem que mostrar para o paciente. Muitos colegas pensam que os pacientes não sabem, aliás, que os pacientes têm que trazer espontaneamente os sonhos para a sessão sem que eles tenham que falar sobre isso, mas isso é um equívoco. A maioria absoluta dos pacientes não sabe da importância Sim, dos sonhos. sim. Eles precisam, como Freud diria, serem instruídos sobre Eu isso. vou entrar numa pergunta específica para isso. Eu vou entrar. E eu queria agora, Leonardo, sem fazer um corte em você aí, né? Mas já passar para uma segunda pergunta, porque Sim. exatamente isso que você está falando, nós vamos trabalhar numa pergunta específica aqui que foi elaborada para conversar com você. Me diga uma coisa, é verdade que os profissionais eles podem se surpreender com os resultados que cada paciente obtém quando se trabalha os sonhos? Conta isso. É verdade e é o que acontece no meu programa, né? Porque muita gente tem vontade de trabalhar com sonhos, mas como nunca conseguiu trabalhar com isso, não sabe o que vai conseguir quando começar a trabalhar com sonhos. Então, chega no programa, por exemplo, com o mesmo tipo de técnica que vai repetindo de paciente a paciente quando não se trabalha os sonhos, perguntando como é que você está, como é que você está se sentindo, como é que foi a sua semana, e aí já direciona a sessão para um relato mais da consciência, Sim. né, do que está por fora do Do iceberg. cotidiano, do day by day, né? O que está Do day by acontecendo. day, dos conflitos que ele passou na semana, da Isso. ruminação sobre os sintomas, muitas vezes numa ladainha, numa conversa fiada, que não leva a lugar nenhum, frustra o próprio colega. Né? E, inclusive, frustra o paciente também. Sim, E muitas vezes o sim. paciente chega e diz: hoje até pensei em não vir, porque achei que não ia ter o que dizer. Nossa, E já esse fiz isso, hein? Já fiz isso com o meu analista. Pois é. E aí isso é um sinal que tem que estar alerta, porque o paciente assim já está dizendo: se a coisa não melhorar, eu vou interromper esse processo, eu não vou continuar vindo, né? Porque eu estou investindo aqui com você, principalmente se você quer cobrar um preço justo para o seu atendimento, esse paciente ele quer o retorno do investimento dele. Quanto mais ele investe no tratamento dele, mais retorno ele quer, mais exigente ele quer. Se ele não tem o retorno, aí fica complicado. Aí o colega começa, através do programa, a usar os sonhos nos seus atendimentos. Sim. Aí acontece algo que ele muitas vezes se surpreende, porque ele até pensava que poderia acontecer, mas não imaginava o quanto aconteceria. O padrão da sessão do colega modifica-se completamente. Sim, sim. De uma sessão monótona, tediosa, repetitiva, abre-se espaço para temas que o paciente nem falava e que o terapeuta Isso. nem tinha contato com aquele tipo de conteúdo. Isso aconteceu comigo. Né? Então, Você está relatando exatamente o que aconteceu comigo. Eu tive a felicidade
de fazer essa abordagem da qual você está dizendo, e foi exatamente, tomou outro rumo, entendeu? Mudou o rumo da prova. Acelera os assuntos, acelera os É, conteúdos, né? é, Porque a é. partir do momento que o paciente confia em você e vai Uhum. falar sobre algo tão pessoal, tão Muito. íntimo, tão assim, que mostra os mistérios da sua mente, os mistérios mais obscuros, ele automaticamente se predispõe a falar de questões que antes ele poderia se defender com muito mais resistência. Sim. E se a gente consegue respeitar o tempo do paciente, a gente Uhum. vai acelerar muito a entrada em contato com aspectos que, sem os sonhos, ele poderia demorar meses e às vezes Para até chegar. anos É para entrar em isso. contato, ou não entraria em contato de jeito nenhum. Sim. O que é respeitar o tempo do paciente? Respeitar o tempo do paciente é que muitas Isso. vezes os sonhos trazem conteúdos que o paciente ainda não está pronto para receber uma interpretação nossa que evidencie esse conteúdo como a gente está observando. Como você lida com isso então, Léo? Se ele não está pronto, como é que a gente lida com isso? Ah, isso eu lido fazendo com que o paciente seja protagonista do próprio processo. Ah, beleza, ótimo. Quanto mais Uhum. eu faço o paciente falar sobre e pensar Uhum. sobre o próprio sonho, associar sobre o próprio sonho, eu vou tendo mais condições de identificar se é o momento de eu pisar no acelerador e Isso. mergulhar dentro da conflitiva do paciente, ou se é o momento de eu ir com mais cautela. Uhum. Um sinal Principalmente, tipo principalmente com as estruturas mais regressivas, com tá. os casos mais primitivos, né? Com as Uhum. estruturas mais psicóticas, autísticas, borderlines, Perverso. por exemplo. Né? Esses casos, a gente tem que respeitar muito o tempo do paciente e não podemos achar que a gente pode fazer uma interpretação de conteúdo inconsciente como a gente faz com os neuróticos. A Tá. gente pode perceber muito bem algumas conflitivas bem do ódio, da destrutividade, da autossabotagem, mas se o paciente está no início de um processo terapêutico, a gente guarda aquela informação para a gente e no momento adequado, quando o paciente estiver mais pronto, a gente traz isso de volta. Sabe por quê, Roberto? Por quê? Conta aí, vamos entender. Porque os sonhos, cara, o paciente vai ter outros sonhos e vai trazer outros sonhos para a terapia. Hum. E se a gente está trabalhando com sonhos dos pacientes, a gente vai ver que os conteúdos se repetem. Os mesmos conflitos aparecem em sonhos diferentes. Uhum. A Uhum. gente não precisa fazer que nem o Freud fazia, de fazer um raio-x total de um sonho só e ficar Uhum. meses. Uhum. A análise se basear na análise total de um sonho, como era nos primórdios, no início Uhum. da análise freudiana. A gente Uhum. vai ter sonhos do paciente, sessões após sessão, que vão confirmando a nossa hipótese diagnóstica e mostrando a evolução do quadro do paciente para a gente. Mais ou Uhum. menos como a Anísia da Silveira fazia com seus pacientes no, Nossa, que no, delícia. no Do hospital, hospício, é. lá no Engenho de Dentro. Psiquiátrico. Uhum, Lá no uhum, Engenho de Dentro, né? uhum, Através das uhum. pinturas dos pacientes, ela via a evolução ou a involução do quadro. Olha aí. Tá? E os sonhos é a mesma coisa. Conforme o Uhum, paciente vai conhecendo a si mesmo, vai sendo acolhido, vai sentindo no analista um continente para todo aquele conteúdo agressivo, todo aquele conteúdo repleto de ódio, de pulsão de morte, vendo que o analista sobrevive a todos esses ataques, que está ali, mesmo o paciente agindo daquela maneira, às vezes fazendo um ataque frontal ao próprio analista, os sonhos dele vão se modificando. O paciente vai melhorando na sua vida externa e internamente, inconscientemente também. uhum, perfeito, muito bom, excelente. E me diz uma coisa, quando o analista trabalhar com sonhos, ou quando ele trabalha,
não quer dizer que ele tenha que interpretar, né, para o paciente os conteúdos inconscientes vividos no sonho, né? Então, como é que se dá essa dinâmica? Você já falou um pouco disso, você passou por isso, você acredita que tenha mais alguma coisa para trazer a respeito disso? Ah, eu Desta tenho sim. pergunta. Eu Vamos lá. tenho sim, porque existe muita preocupação de colegas a respeito, por exemplo, quando um paciente traz um sonho e o colega psicólogo e psicanalista, que quer faturar os 7.000 como especialista na interpretação dos sonhos, não consegue. Por exemplo, ele não entende um sonho de um paciente. E aí ele se sente meio colocado na parede. E agora, o que eu faço? E agora, o que eu faço? Isso. Ora, tem sonhos que vão ser óbvios, que a gente não vai precisar de nenhuma associação do paciente para entender o significado do sonho. Até para o próprio paciente vai ficar óbvio isso. Sim, ele começa a falar e já começa a entender o que está acontecendo, ele mesmo já diz para você, olha, isso eu acho que é isso, o que que É der? óbvio o significado Sim, e sim, tal, sim. né? Sim, Agora, eu tem vivo outros isso na minha sonhos. clínica. Uhum. Pois é, tem outros sonhos em que não é assim. Tem outros sonhos que fica complicado. E aí a gente tem que ajudar o paciente a associar, ajudar o paciente a fazer relações, né? E tem várias maneiras de fazer o paciente associar. Isso que é Várias. bom para quem está ouvindo aqui. Como é que Né? algumas A gente pode explorar os símbolos, a gente pode explorar os dessas restos de maneiras, ou pelo menos urso. uma? Hã? Tô te ouvindo, A vamos, vamos. gente pode fazer o paciente associar sobre os restos diurnos, sobre os símbolos, sobre os personagens, sobre elementos e partes que estão vendo no sonho. A gente pode, o que é importante a gente ter presente é que a gente não perca a nossa direção. Nós temos que ser os coadjuvantes nesta questão, nós temos que ser o protagonista. Uhum. Né? O paciente, ele, ao a gente fazer uma interpretação toda vez que o paciente faz o sonho e não implicando o paciente nessa interpretação, é muito fácil e é muito frequente que a interpretação entre num ouvido e saia no outro. Olha Porque isso. é alguém de fora que está dando o seu ponto de vista, sem nem implicar o paciente na interpretação, e aí o paciente facilmente levanta seu muro defensivo para não entrar em contato com aquele tipo de De conteúdo. interpretação. Uhum. Principalmente os neuróticos, tá? Os Uhum. obsessivos, os fóbicos, os histéricos e tal. Uhum. Principalmente eles. É Uhum. muito fácil isso acontecer. O analista fica super satisfeito, tem até uma satisfação Um prazer narcísica, enorme, isso, prazer exato. enorme, uma É. satisfação narcísica. Olha que interpretação linda que eu dei. Sai da Nossa. sessão assim, se Se acha o achando. máximo, né? É, Se acha a exatamente. encarnação do Freud, né? A reencarnação do Tipo Freud. isso. Só que, como resultado para o paciente, isso é menos eficaz do que Tá, se a gente faz o paciente estar implicado se nesse implicar. processo, para que Perfeito. ele tenha o insight transformador. E aí Uhum. a gente vai lá e liga os pontos que o paciente não viu. Não no Uhum. sentido de querer chegar a ter razão, a saber que o sonho é verdade, a interpretação do sonho é verdadeira ou falsa, Isso. mas no sentido de aquela interpretação que eu estou dando para o paciente tem ressonância dentro do mundo emocional dele. Faz ele associar sobre outras coisas. Faz ele Uhum. dizer coisas do tipo: agora que você está falando isso, eu Me vem à penso mente. nisso, nisso e nisso e nisso. Perfeito, Você, perfeito, né, eu não tinha pensado nisso que você está colocando. Você perfeito. tá colocando isso Uhum. para mim e me fez lembrar no dia em que eu vivi essa situação com meu pai, com minha Uhum. mãe, com a minha esposa, com o meu Perfeito. chefe. Mas Uhum. depois do paciente pegar, né, o timão do próprio barco, que é a própria vida, que é o próprio mundo inconsciente, né, Roberto? Uhum. Sim, perfeito, ótimo, muito bom. Bom, você que está aí, que chegou, que está ouvindo, não sabe meio o que está acontecendo, o que vai acontecer, eu já te faço um spoiler aqui. A gente está falando sobre sonhos, sobre estruturas também. Fica com a gente que a gente vai
vamos passar. O Leonardo vai contar um pouquinho para a gente a respeito da minissérie que está acontecendo em Netflix, que é Bebê Rena. A gente tem uma personagem, 2 personagens, que o Leonardo vai dar uma passada rápida por eles e vai ser muito interessante para você entender parte do conteúdo que a gente está falando aqui. Leonardo, sem perder muito tempo, assim, você sempre enfatiza em seus cursos para os profissionais da área a importância de investigar o que aconteceu, que o analista ou psicólogo, que ele investigue com o paciente dele o que tem acontecido um dia anterior, ou mesmo ao longo do dia. Digamos, se a sessão for à noite, ao longo do dia, o que é que aconteceu, né? Você pode explicar um pouco mais sobre isso, apesar que a pergunta é clara, mas eu gosto que você fale, porque você vai trazer detalhes a respeito disso e vai nos ensinar para que nós aprendamos, né, digamos, de uma forma mais assertiva. Diga Bom, lá. eu tenho a minha formação, digamos assim, se a minha formação fosse uma árvore, a raiz e o tronco dessa árvore, tá? Ela seria Freud. Eu sou muito freudiano desse ponto de vista. Sim. Os galhos, as folhas, talvez eventualmente flores e frutos são as contribuições dos outros, mas a raiz, o tronco é freudiano. Uhum. E o que o Freud traz a respeito disso? Que se a gente investiga os restos diurnos, né, os eventos, as experiências emocionais que o paciente teve no dia anterior ao sonho, a gente chega com mais facilidade aos pensamentos inconscientes do conteúdo latente que fez o sonho se manifestar daquela forma. Isso quer dizer que a gente chegou ao significado do sonho? Não. Isso quer dizer que a gente chegou aos estímulos que provocaram o sonho. Uhum. Né? E conforme a gente vai fazendo isso, a gente vai ajudando o paciente a pensar no que é que estimulou ele a ter aquele tipo de sonho. Para daí, depois, a gente ver que pensamentos estão por trás disso, que fantasias estão por trás daquele tipo de acontecimento que fez ele sonhar. Uhum. Então, os restos diurnos, o que aconteceu no dia, é como se fosse, digamos assim, a parte de fora do iceberg. É como a gente enxerga o Entendi. iceberg fora da água. Isso Sim. é o que aconteceu no dia anterior, que o Freud Uhum. chama de restos diurnos. Uhum. Conforme a gente vai conversando com o paciente, estimulando ele a associar sobre os próprios sonhos, a gente vai mergulhando na profundeza do iceberg, que tem muito mais né, conteúdo e espaço do Uhum. que a superfície. Não Sim. por nada, se a gente for pegar os sonhos analisados pelo Freud, tanto os dele como os do seu paciente, os sonhos, ele tem um parágrafo e a análise do sonho pode ter 20 páginas. Porque o que vai vindo de cada símbolo, de cada resto diurno, de cada lembrança, é muito mais do que apareceu no sonho propriamente dito. Porque os Olha que sonhos não é um interessante. espaço para reflexão. Uhum. O sonho é muito mais sensorial do que reflexivo. O Uhum. sonho não raciocina. O sonho mostra a coisa pronta. E a Uhum. partir de mostrar a coisa pronta, dentro de um processo inconsciente que é atemporal, a gente vai Ótimo. conseguir entender o que está se passando na mente do paciente, Roberto. Uhum. Perfeito, muito bom. E aí tem uma outra indagação aqui para você, que é assim: como profissional que pretende trabalhar com sonhos, ele pode motivar o paciente, se implicar com o processo de interpretação dos próprios sonhos dele? Aí Essa entra, então, pergunta, a parte do profissional, como é que ele faz para envolver esse paciente? Pode dizer, pode contar para nós, por favor. essa pergunta ela é bem interessante, porque eu escuto muito, mas muito mesmo, colegas dizendo: ah, meu paciente não lembra do sonho, ah, meu paciente não Uhum. sonha e tal, diz que não sonha. Colega, não acredite nisso. Não se paralise quando o paciente fala esse tipo de coisa.
O paciente precisa ver vantagem em falar dos seus sonhos. O paciente precisa ver o que ele vai ganhar com isso. O paciente precisa ver o benefício de falar sobre sonhos e pesadelos e sonhos de angústia com você. Sabe por quê, Roberto? Pensa comigo. Por quê? Vamos lá, estamos juntos. Se você não sabe a vantagem que você vai ter em falar um sonho de angústia, falar de um pesadelo, por que diabos você vai trazer aquele conteúdo todo aflitivo que vai fazer você reviver muitas vezes todas aquelas Nossa. emoções ruins dentro da terapia? Sim, sim. Então, o paciente ele precisa que a gente mostre para ele o que ele vai ganhar. Ao fazer isso, ele vai trazer, sim, os sonhos para você. Muda o jogo. Aí você pode dizer assim, mas tem casos em que isso não acontece. Ok, mas esses são a exceção. A regra, a maioria dos casos, se você é realmente um especialista na interpretação dos sonhos, se estudou o método, né, aí você vai conseguir fazer com que seu paciente vá lembrando aos poucos do seu sonho, traga os sonhos para a sessão, seja protagonista do próprio processo, e ele vai se empolgar tanto com isso, que vai começar até a mandar os sonhos dele de forma adiantada para você. Sim, sim. Pelo WhatsApp, como meus pacientes fazem, muitas vezes. Me mandam pelo WhatsApp os sonhos, esperando que eu comece a interpretar Já falar. antes mesmo da sessão. Né? E aí Eu não faço isso. Aí você faz um registro para eles e dizendo, vamos conversar na sua sessão, né? Ou não. Ou não digo nada e espero a sessão. Depende de cada caso. E ele, Leonardo, e ele que lide com a frustração dele, né? De não ter a tua resposta imediata, né? Você está falando uma coisa importante. A gente tem que ajudar os pacientes a, aos poucos, tolerarem a frustração que eles não toleram e que fizeram eles adoecer, né? Isso é importante, com certeza. Verdade. Eu vejo muito isso na minha clínica também. Realmente, existe aí uma falta de capacidade, digamos assim, de realmente de lidar com essa frustração. E, aliás, é um tema que é difícil para todos nós, né? Principalmente eu vejo os empresários, né? Eu tenho uma circulação boa nesse meio empresarial, esses profissionais que trabalham em empresa e tal. Sabe, assim, eu percebo que o grande desafio é realmente lidar com a frustração. Né? Um deles, lógico, tem outros, né? Tem outros tantos. Ficam furiosos, explodem, sim, né? Sim. São agressivos, sim, acabam, às vezes, trocando os pés pelas mãos, humilhando seus subordinados. Depois, alguns deles se sentem mal com isso. Muito, muito. E adoecem, né? Adoecem ou provocam confusões completamente evitáveis. Converte ao corpo, né, Leonardo? Esse movimento todo, assim, converte ao corpo. Aproveitando que eu estou aqui com a fala, né, eu queria, então, seguir por uma outra pergunta. O psicanalista pode entender que o paciente que traz um sonho para sua análise, ele acaba se tornando protagonista ao descrever esse conteúdo que estava inconsciente, né? Você já falou isso. Você tem mais alguma travou um pouco disso, agora. Ou a gente já... Deu uma travadinha. Travou? Para mim tá bom e eu volto aqui a pergunta, não tem problema que, né, eu me preparei para fazer as perguntas Pode bem repetir, que deu uma focadas. travadinha, por favor? Posso. Eu falo aqui assim, que a gente já andou um pouco sobre esse tema. Eu vou fazer a pergunta e você vê se ainda tem algo mais a dizer, tá bom? O psicanalista, ele pode, ou psicólogo, claro, ele pode entender que o paciente que traz um sonho para sua análise, ele acaba se tornando um protagonista, né? Ao descrever esse conteúdo que estava inconsciente. Seria isso? Você tem alguma coisa mais para acrescentar a respeito? Sim, tenho sim. Não é pelo fato do paciente trazer um sonho para a sessão de terapia que ele já é automaticamente um protagonista do próprio processo. Não é assim. Porque o que acontece, o que eu vejo muito os colegas errarem nessa questão,
é eles se colocarem no lugar de decifradores dos sonhos, quase como um oráculo. O paciente traz o sonho para a sessão e o analista, o psicólogo que trabalha com a psicanálise, vai com a sua interpretação, sem envolver o paciente, diretamente. Sabe alguns símbolos e tal, e já Sim. interpreta diretamente. Sim. Aí você não está transformando o paciente em protagonista de nada. O protagonista está sendo você. Claro, estava pensando exatamente isso. Você é Nossa. o protagonista, não o paciente. E aí, Aham. aí é mais fácil o paciente racionalizar a sua interpretação do que ter um insight transformador. Agora, Uhum. se você faz o paciente pensar sobre o próprio sonho, associar para o próprio sonho e ser o primeiro a levantar hipóteses interpretativas sobre o próprio sonho, você está Uhum. fazendo com que o paciente exercite o músculo que todos nós temos da função psicanalítica da personalidade, como diria o Wilfred Bion, que no primeiro momento a gente empresta para o paciente e aos poucos ele vai Empresta. introjetando a partir do contato que ele tem com a gente, e aí Uhum. ele vai chegando às suas próprias conclusões e você vai ajudando a ligar os pontos daquelas questões mais obscuras que ele ainda não chegou. Uhum. Muito bom, excelente. E ainda tem mais uma pergunta aqui que é assim que eu elaborei para você. Durante essa descrição, né, como o psicanalista ou mesmo o psicólogo pode acolher o paciente, levando-o a estabelecer conexões com o seu desejo, com o desejo dele, né, inconsciente, e as próprias questões? Vamos ver. Como psicanalista, o psicólogo pode acolher. Isso, ele pode acolher o paciente de forma que ele leva esse paciente a estabelecer uma conexão com o desejo inconsciente dele e as suas próprias questões, né. Digamos, ele O está vivendo analista é alguém que tem que fazer perguntas, perguntas sim, que façam o paciente refletir, sim. né? O Bion usa uma citação muito boa a respeito disso, né? Muito psicanalista que quer dar respostas. A gente tem que dar menos respostas e fazer mais perguntas. Porque o Uhum. Bion usa uma citação de um autor famoso que ele diz assim: a resposta é a morte da pergunta, né? Então, Interessante, a interessante. gente tem que fazer o paciente refletir. A gente tem que fazer o paciente fazer essas conexões. E como é que a gente faz isso? A gente faz Isso, perguntas que direcionem a isso. sim. Aconteceu alguma coisa essa semana na tua vida que te faz lembrar esse sonho? Que relação você faz entre o sonho que você teve com o momento de vida que você está passando? Com a Perfeito. dificuldade que você está vivendo no seu ambiente familiar, com a Uhum, crise que você está passando com a sua esposa, com o uhum, problema que você está passando com a sua sexualidade, com a uhum, sua dificuldade em gerir e controlar a sua raiva. Esse uhum, tipo de pergunta faz o paciente se questionar sobre algo que está ali e ele não está olhando, uhum, até para não uhum. entrar em contato com esse tipo Sim, de conteúdo. E aí o que, que ele sim. faz? Quando a gente faz isso, a gente vai aos poucos responsabilizando o paciente por aquilo que acontece a ele. Porque o Uhum. paciente, e a maioria dos humanos, tem a tendência a projetar a responsabilidade do que acontece nas outras pessoas. Então, ele vai projetar Terceirizar, no né? outro. Ele vai projetar no Terceirizar. outro, exato, ele vai Uhum, projetar no outro. E, uhum, e a gente vai ter que fazer com o paciente o processo inverso. É uhum. como se a gente dissesse para o paciente assim: ó, olha aqui, meu querido paciente, está Vamos lá. acontecendo contigo, é responsabilidade sua. Uhum, Você é o agente de todo o sofrimento que está acontecendo na sua vida. Não são as uhum, outras pessoas. Claro, uhum. o ambiente ele tem a sua contribuição, mas se a Tem, gente tem. pudesse dividir isso,
em 3 partes, no máximo, mas no máximo mesmo, uma parte seria, 1/3 seria do ambiente. 2/3 é totalmente do paciente. Uhum. Porque a gente provoca situações que acontecem na nossa vida. Né? São as escolhas, às vezes, né, Leonardo, que não são escolhas adequadas, ou mesmo que são escolhas, no momento que se faz, se acredita que é a escolha mais adequada. E depois Principalmente quando a tem escolha as a gente não sabe por que está escolhendo. Quanto Isso, menos a gente conhece o nosso inconsciente, mais a isso, gente é dominado por ele. E sim. aí a gente vai fazendo escolhas no Uhum, automático, uhum, achando que sabe o que está fazendo, mas a uhum. gente a gente não é dono da própria morada, como diria o Freud. Isso, É o nosso exatamente. inconsciente que é dono da nossa morada. Quanto Uhum, mais a gente conhece o nosso inconsciente, quanto mais a gente tem o autoconhecimento de como a gente funciona, mais a gente vai ter condições de ter um certo tipo de gerência sobre o que nos acontece. A uhum. psicanálise, ela arrepia os pelos quando fala em controle, né? Mas para a gente ter um pouquinho de controle, de autocontrole, a gente precisa se autoconhecer. Quanto mais a gente Sim, se autoconhece, mais a sim. gente consegue gerir o que acontece com a gente. Mas Uhum. não existe nenhum momento que a gente vai ter um controle total. Impossível. Você tem uma Impossível. pandemia, o que você faz? Você não tem o que Não, fazer. esquece a pandemia. Eu estou falando com o que acontece comigo na pandemia, Ah, né? sim, Dentro da comigo. minha própria E mente. boa, boa, boa. Como é que eu lido com isso? Como é Exatamente. que eu lido com. Ah, sua região aí tá, não sei agora se a água baixou, se não baixou, em que nível tá, enfim, não tenho ouvido esses dias, mas é um caso típico, as pessoas perderam suas casas, o que elas, algumas muitas. O que faz com isso? Sabe que aqui se faz muita comparação com. Foi bom esse teu exemplo. Se faz muita comparação com o que a gente está vivendo agora com o que a gente viveu. A gente não, porque eu não era vivo em 1941, mas em Eu também. 1941 teve uma enchente menor do que essa foi bem maior do que a de 41, Uhum, que também uhum, deixou grande parte da cidade alagada. uhum, uhum, Depois da enchente, até e é um tipo de expressão linguística que tem aqui na região, se hã. usa muito assim: "Ah, aquele sujeito parece um abobado da enchente". Nunca ouvi isso, Abobado, nunca o que ouvi. que é o abo claro, isso é uma coisa própria do Rio Grande do Sul, Daí, da sua né. região, aham. O O que que é é o o abobado abobado da da isso, enchente? O conta pra abobado da gente. enchente é aquele que ficou traumatizado com a enchente de Ah, 41, que andava uhum. sem eira nem beira Sim. nas ruas, depois de ter perdido tudo, com o choque traumático, não, realmente Uhum, traumatizado. Hoje em dia, uhum, pelo Freud, ele seria traumatizado, diagnosticado como um neurótico traumático, né? uhum, Pela psiquiatria, alguém com transtorno de estresse pós-traumático. É aquela hum, pessoa que não consegue retomar a sua vida, que tem um uhum, tamanho desequilíbrio emocional uhum. dentro da própria mente que balança toda A a sua estrutura. capacidade de enfrentar problemas, de encontrar soluções Uhum, e questões criativas. uhum. E o que está acontecendo agora aqui, provavelmente a gente vai encontrar bastante gente, né, que vai estar nessa mesma situação, já está nessa situação. É por isso Nossa, que a gente precisa de profissionais capacitados para trabalhar em profundidade com os problemas dos pacientes. ótimo. Porque não adianta a gente ficar trabalhando na superfície. A Sim, gente tem que sim, transformar a existência das pessoas. E nós sim. temos ferramentas para isso. Sim, Freud é nos deu a perfeito. ferramenta mais Uhum, poderosa para isso, que é o uhum, método psicanalítico. E quando a uhum, gente usa o ouro da psicanálise, que é a interpretação dos sonhos, que é aquele tipo de intuição que um homem só tem uma vez na vida, como o próprio Freud disse ao se referir à sua descoberta dos sonhos, a gente não pode deixar isso de lado. uhum, uhum, uhum. Roberto, Freud, eu vejo ele se revirar no
túmulo com a negligência que estão fazendo com a interpretação dos sonhos. Interessante, eu vi um post seu, você falando do Paul McCartney, Let It Be. Sim. Nossa, eu achei interessante, eu peguei, depois que eu vi a sua fala, eu corri para ver a tradução da música, para ver como que era. Aproveitando que eu entrei nisso, isso não faria parte da nossa fala, do nosso bate-papo, aqui, nossa conversa, mas conta isso rapidamente. Como é que é isso, Léo? Isso foi um sonho, essa música? Conta. Bom, ele teve, quando a mãe dele faleceu, ele estava mal com isso, um processo de luto bastante delicado e difícil, lá nos anos 70, 60, melhor dizendo, e ele teve um sonho onde a mãe veio até ele o tranquilizar e disse para ele, let it be, deixe estar. Né? E ele ficou muito em paz em relação a isso. Agora, a maioria das pessoas não são Paul McCartney. Não tem os recursos internos do Paul McCartney para conseguir fazer isso sozinho. Eu nem sei se o Paul McCartney fez a terapia, a análise. É bem provável que ele tenha feito. Pode ser. Até depois dos anos 60, porque os artistas, né, que assim, esses com performance muito alta, né, que são muito famosos, boa parte deles acabam nos consultórios dos analistas, principalmente os especialistas, os capacitados, os que entregam resultado. Né? Aí eles ficam com anos com esses analistas. Mas a maioria das pessoas não tem essa capacidade. Precisa de alguém que tenha essa função bem desenvolvida para ajudar o paciente a encontrar paz. Eu recebo, muitas vezes, pacientes que chegam até mim justamente na situação de luto que o Paul McCartney estava, porque estão tendo pesadelos ou sonhos angustiantes com quem morreu que os atormenta. E eles não sabem o que fazer com aquilo. E aquilo não passa. E aquilo não passa. E eles precisam de alguém para ajudá-los nisso. Quando eles encontram alguém que consegue acolher, que realmente entende o que está se passando, que fala coisas que fazem o paciente refletir profundamente sobre o que ele está vivendo e que diz coisas que ajudam ele a ter insights, que transformam isso, sabe o que acontece? O sonho muda. Você falou, mas no começo dessa nossa conversa. O conteúdo do sonho muda. E quando o sonho não muda, que ele é recorrente, como é que é isso? Significa que a pessoa está no mesmo contexto, ela continua tendo a mesma reação diante do que está posto, do que acontece? Como é isso? Aquele ponto que precisa ser elaborado ainda não foi. Tá. É isso que está acontecendo. Tá. Enquanto aquele sujeito não conseguir elaborar aquela questão que o sonho está trazendo à tona, seja porque é uma questão traumática, porque muitas vezes sonhos recorrentes são sonhos traumáticos, ou seja, por alguma questão que o sujeito não consegue elaborar, enquanto ele não conseguir elaborar essa questão direito, ele vai ter esses sonhos novamente. E às vezes o analista tem que ter paciência nesse processo. Eu sonho direto com avião, por exemplo, e avião assim, passando rápido, caindo, e sempre estou achando que estou perdendo o avião. É uma coisa impressionante. Eu discuto com o meu analista sempre, aí ele traz essa coisa, volta e volta. É muito curioso, muito curioso. Exato. Só que não me provoca, porque eu não vou interpretar teu sonho, tá bom? Não, eu sei, tá bom. Foi uma foi uma fala que inconscientemente eu pensei, vou dar uma cutucada no Leonardo aqui, vou ver se... Mas esse é um tema para depois, é uma conversa nossa, né? Então, aproveitando aqui, eu tenho uma outra pergunta. O nosso papo é uma delícia, está incrível, está muito legal e muito interessante. E eu vou seguir um pouquinho mais, porque tem mais algumas perguntas. Eu tenho uma aqui, que é assim, agora é de ordem prática, para a gente falar com os profissionais, para você, né, e tal.
Seria adequado o profissional da saúde mental ele motivar cada paciente dele, ou os pacientes, enfim, a ter um caderninho, ou um caderno, e uma caneta à mão, próximo à cama, né? Para que seja criado o hábito de anotar sonhos, ou mesmo gravar áudios, como você tem pacientes que fazem isso com você, para que eles tragam na sessão. Como é que você vê isso? Você acha que isso é uma forma de poder ajudar o paciente a Olha, fazer um registro dos sonhos? se Sigmund Freud fazia isso, por que que os nossos pacientes que não Pacientes. são, ou nós mesmos, que não somos Isso, gênios, como isso. Freud, não Não faremos. não faríamos. Uhum. Eu acho um excelente modo de começar a voltar a atenção para os próprios sonhos. Sim, acho fundamental para aqueles casos, né, que a gente tem pacientes com resistência, com dificuldade, que, né, que dizem que não sonham, que dizem que não lembram dos sonhos, que só lembram de fragmentos e tal, porque aos poucos, conforme eles vão escrevendo, eles vão lembrar de um trecho do sonho, de uma frase do sonho, de uma cena de sonho. Conforme eles vão fazendo o seu próprio caderno dos sonhos, que é quase como um diário onírico, e eles Olha vão isso, cada vez mais lembrando, olha né? isso que você está Cada vez mais trazendo. lembrando. Que bacana isso. E depois eles vão poder. O que é legal é que o próprio paciente, quando quiser, ele vai poder olhar e ver a Rever. evolução. Sim. Né? Vai olhar e Ver falar, pô, isso eu não sonho mais. Esse avião que passa, que cai, eu não sonho mais com isso, né? já passou, agora o conteúdo é outro, o avião se transformou, agora o avião não Mudou, cai mais, agora, mudou. né? Antes eu só Agora, fugia no sonho, estava sempre é, fugindo de outras é, pessoas. Agora é. eu estou com armas e estou revidando, né? E, por exemplo, olha só, as defesas estão se modificando. Né, os aspectos persecutórios estão cedendo para defesas mais adaptativas, né, defesas menos primitivas, onde a cisão e a identificação projetiva abrem espaço para outro tipo de defesa que faz o sujeito lidar com os próprios conteúdos primitivos de um jeito diferente, transformando, inclusive, essas representações. Excelente. Bom, indo para mais uma pergunta, é assim, é possível dizer que que a análise pode andar, você passou por isso, mas se você julgar que tenha mais alguma coisa a acrescentar, aí você pode falar que fica interessante para a gente ouvi-lo. Então, é possível dizer que uma análise pode andar mais rápido, né? Quando há descobertas de conteúdos reprimidos e trazidos em análise através do sonho ou pelos sonhos, pelo relato dos sonhos? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Sim. Agora, isso não quer dizer que os sonhos vai transformar a terapia em uma psicoterapia breve, tá? Não é isso. Sim. A breve Tratamento operacionalizada é outra história, né? é outra parada. A É. terapia psicanalítica, ela é uma terapia Uhum. a longo prazo. Sim, sim, Viu? sim. Com certeza, de alguns anos de duração, tá? Para o Sim, sujeito sim, ter modificações profundas, sim. né? Para que ele Consistentes. perceba, né? Para que ele note, para que ele veja realmente. E é comum em torno também, Leonardo, é uma fala com pergunta, né? É comum também o entorno em volta do analisado perceber a mudança desse analisado, né? E trazer, né? Isso aconteceu comigo. Eu tinha pessoas que, antes do processo analítico e depois que falava assim claramente, mas Roberto, você mudou tanto, 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 entende? Então, assim, e os meus próprios pacientes também, alguns trazem isso, né? Exatamente. E muda mesmo, muda o jeito de se Uhum. relacionar com as pessoas. A Uhum. qualidade da relação muda. Sim, sim, Muda o sim. ponto de vista sobre as situações. Uhum. A Falando em pessoa mudanças, pode via com falar. essa crista de cavalo, aquela assim que só via desse Sei, jeito, aquela né? viseira, não sei como chama. Isso. E aí ela abre.
Isso, Ela isso. enxerga, ela consegue olhar as coisas não só do mesmo lugar. Sim, sim. E E acho que o mais gratificante, né, Leonardo, não sei se o mais, mas uma das coisas que eu vejo que é muito gratificante é não se importar tanto com a opinião do outro, com o terceiro. Esse grande outro, ele dá ele deixa de ter essa importância, esse tamanho de grande outro, né? Ele até pode existir, e mas essa transformação incomoda muita gente, viu? muito, muito. Principalmente aqueles a quem submetem o paciente a viver conforme a sua vontade, o seu desejo. Pronto, Muitas vezes isso chegou acontece lá. dentro do próprio relacionamento. Isso Pronto, chegou incomoda lá. muito, né? Causa um desequilíbrio. Sim, Eu trabalho com sim, casais também, sim, e às vezes os casais, um ou dois, ou ambos, também estão fazendo terapias individuais. sei. E não é raro um dos membros dizer: ai, sei lá, essa terapia individual está meio estranha, porque está levando ele ou ela numa direção diferente, de questionar tudo, de querer mudar tudo. Uhum. Ah, Se separam, ele tem casais que se separam. Eu fiz a formação com a minha esposa. Quando nós terminamos, que foi uma longa formação, houve pessoas que perguntaram: mas vocês continuam casados? Nós sobrevivemos. Nós sobrevivemos. Vamos mudar um pouquinho de tema agora, Leonardo? vamos lá, Vamos falar um pouquinho de filme? A gente já falou por favor. bastante de sonho para você que está aí, tudo. Essa live deve ficar gravada, é isso? Fica gravado assim. Então você, né, que não pôde assistir desde o começo, entrou agora, enfim, né, vai ficar gravada, você pode ver. Mas aí permaneça, porque agora nós vamos entrar num tema muito interessante, que são os filmes. E eu tenho uma primeira pergunta para fazer para o nosso professor, o Leonardo, que é assim: e os filmes? Que recurso os filmes oferecem aos profissionais psicanalistas ou psicólogos? O que ele oferece exatamente? Que recursos são esses no processo terapêutico? Oferece uma compreensão dos quadros clínicos, das estruturas da personalidade dos pacientes e do universo onírico de uma forma simples, não hermética, em que o colega psicólogo e psicanalista assiste, estuda o filme e quando ele vai atender, ele vai identificar rapidamente. Ah, olha aí que É legal. diferente dele ler um texto do Lacan ou o próprio texto do Freud, Sim, onde sim, ele vai ter que fazer um esforço mental quando aquela questão aparecer, sim, né, sim. na frente dele, porque a linguagem do texto, os conceitos, eles são apresentados de forma muito complexa. O Tá. filme ele é imagético, ele é um exemplo de como uma estrutura funciona, como a gente vai falar agora daqui a pouco do bebê Isso, que a gente Rena, vai né? trazer o nome da estrutura, o nome da questão, e, por exemplo, o que você E está me vai estar bem dizendo. claro ali, a gente Tá, vai ver bem como é que estão internalizados os objetos, qual é que tipo de conflito o tá, paciente tem, né, ou o tá, personagem tem. E aí, quando a tá. gente. Eu sou um cara muito fílmico, tá? Quando eu Sim, você estou fala isso atendendo, sempre. quando Aliás, você eu. fez uma formação na Itália com o Bambambam aí é uma técnica que ele usava, é isso? Uma vez você parece que estava me contando sobre isso. Exato, exato. É, Eu desenvolvi a minha a partir desta, né? tá. De uma pessoa que se especializou nesse tipo de situação. A primeira vez que eu Uhum, vi trabalhar isso com profundidade. Então, uhum, o cinema, ele proporciona, ele não substitui o livro, mas sim. ele proporciona uma aplicação do conhecimento mais rápida do que o livro. Puxa, que bacana. É porque você vê, né? Você está ali, você assiste, você interage e tal, não sei o quê, né? Principalmente quando tem método nesse estudo. Que eu criei Sim. um método, né? Você já Sim, é assistiu às verdade, minhas aulas. sim. Então Como a seu gente vê aluno. e a Sim, gente vai tendo a explicação, frame a uhum, frame, dizendo, ó, uhum, isso aqui né, este símbolo significa esta questão da cena uhum, primária com a uhum, castração. Esse uhum, é o processo dissociativo. Aqui a gente vê bem a estrutura
perversa. Aqui a gente vê bem a estrutura neurótica, obsessiva, Neurótica. né? E vamos Aqui é a estrutura exemplificar. psicótica. Uhum, Isso, perfeito, que a perfeito. gente vê na fala, no comportamento, nas relações, nos sonhos, nos símbolos Tá, dos pacientes. tá. Diferente de uma situação que eu leio algo e que Uhum, eu tenho que transpor depois e decodificar. Os uhum. filmes simplificam isso para nós. Mas não Sim, é qualquer filme, tá? São filmes específicos que escolhidos a têm dedo. a dedo, que são aqueles diretores que realmente querem falar da mente humana, da complexidade da mente humana, com a supervisão de psicanalistas. Sim, 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 sim. Né? Eu tenho conhecimento disso. Até novelas. Houve novelas que, por exemplo, se consultou um psicanalista para poder trazer o perfil de uma determinada personagem, ou é homem ou mulher. Então, o psicanalista ajudou a desenhar o papel, né, propriamente. E no seu curso, E né? nos filmes, tem Ah, um porém aí. A gente aprende muito como fazer, como identificar, como diagnosticar, entender o diagnóstico das estruturas da personalidade, os símbolos oníricos e tal, através dos filmes. E a gente também aprende outra coisa. Quando os ok. filmes se referem a nós, psicólogos e psicanalistas, Hum. 95% das vezes a gente aprende sobre o que a gente não deve fazer. Sim, perfeito. Eu sei exatamente o que você está dizendo. Eu sei Porque os exatamente. terapeutas nos filmes são tudo Uhum. problemáticos, com Sim, conflitos e tal. exatamente. Se Né? apaixonam pelos pacientes. Então, tem uma série Ou de são questões. psicóticos, ou são Isso, perversos e tal. isso, Né? isso. Eles não fazem parte de como um profissional especialista deveria tratar. Sim, Então, deveria ser. esses não servem Uhum. como exemplo. Sim, perfeito. Ou melhor, até servem um mau exemplo, o exemplo do que não fazer, né? É por isso que no meu método eu trago poucos filmes com terapeutas, por Sim, mas exemplo. você tem lá uma lista de 60 filmes. E quantos tem com o analista e com o Não terapeuta? sei. Pô, eu não consegui ainda, Leonardo, assistir Não, todos estou que te você dizendo, fala. se assim, me Não, lembro de um, um que é o agora me silêncio, pa... que é o silêncio agora dos inocentes. tá, De mas resto, agora recentemente está passando. O agora recentemente é agora essa semana, essas 2, 3 semanas eu tomei conhecimento de um filme lendo o descritivo do analista que se apaixona pelo analisado. Então, que né? filme é Não sei. Gostaria de esse? saber para poder dizer para quem está assistindo aqui. Não sei, de verdade, eu não sei. Mas andando zapeando um pouquinho em Netflix, talvez você consiga ver lá a descrição do filme e você consiga é, identificar, né? Certo. Tem uma outra pergunta aqui, nós já estamos caminhando para o final, mas tem uma pergunta que da seguinte forma elaborada, que um bom exemplo para o nosso exercício aqui nesta live chegou agora a hora de cereja no bolo, né? A minissérie Bebê Rena, que é uma minissérie que está no Netflix, né, para todos assistirem. Por exemplo, um exercício prático para nós conseguirmos extrair exatamente o que desse filme. Ele nos mostra o que estrutura ele pode mostrar para nós. E para você que está nos A assistindo, Marta é Marta, claramente isso. aqui é a Stalker, que é essa Isso, suposta estou. advogada, essa Sim. Stalker que vai atrás do Doni, né, que o Hum, persegue e tudo uhum. mais, ela é claramente um personagem que tem uma estrutura psicótica com traços perversos bem delimitados. Sim, tem Tá? uma questão borderline, me parece, ali também, né? Não, não é borderline, não. Se a Não, gente quer dar um desculpe, diagnóstico mais psiquiátrico, bipolar, ela está bipolar. mais para bipolar do que para Ela, borderline, né? desculpe, é isso que eu ia dizer, É. eu me confundi. Eu vejo que tem, me parece, passa em algum momento que ela tem algum, né, ela tem um pezinho no transtorno bipolar. Mas pode dizer, Léo. Exatamente, ela tem, porque ela
ela tem a aceleração das ideias, né? Quando ela Sim. está digitando, ela está pensando tão rápido que ela não consegue digitar na mesma Sim. velocidade que pensa, daí ela erra as letras das palavras que ela sabe escrever e tudo mais. Ela tem Aham. eratomania, né? Em relação a achar que do interesse do Doni sexualmente por ela é logorroica, ela tem sintomas maníacos claros, enfim, é um personagem que, se a gente quer didaticamente saber como funciona alguém com uma estrutura psicótica sem tratamento, que não é esquizofrênico, é um exemplo perfeito. E o Nossa. Doni também. Porque Também, que né. estrutura tem o Doni? O Doni não dá para dizer que Isso. ele também tem uma estrutura psicótica. Ele não é uma Tanto é estrutura neurótica, então? Não. Ah, Tanto olha é que, aí. ao final, fica bem, ah, Evidente. claro que ele está com comportamentos semelhantes ao que tinha a Marta. Uhum. Uhum. E o interessante é que essa história ela é baseada numa história real. Real, pois é. E passa os personagens, as pessoas, tudo, né. Aham, ótimo. Claro que ela é romanceada, claro Uhum. que o que é vivido na série não Uhum. foi vivido exatamente na mesma intensidade na vida do cara que escreveu, que é, se não me Sim. engano, é o próprio ator que Sim, escreveu, eu tive a impressão né, também, isso. Se a é o gente estiver próprio ator. equivocado, vocês que nos perdoem, mas, eu acho que Pelo é que eu eu também. pude entender, é o próprio ator, é o Sim, escritor e é o cara que sim, passou pelo problema com sim, esta personagem. E sim, ali sim. a gente consegue ver claramente isso, que é um Uhum. quadro que não tem alucinações, ela não alucina, mas ela Isso. tem ideias delirantes bem fortes. Ela tem um Uhum, funcionamento psicótico bem forte. Ela tem uma uhum, privação de sono bem característica dos casos de bipolares uhum. nos estados maníacos. Ela tem Uhum. aquela oscilação da mania para a depressão, né? Isso, Isso fica eu bem notei isso, claro notei isso. em algumas situações. A Uhum. a o ódio que Isso, outra desperta coisa. no paciente, bipolar, psicótico, quando é frustrado, fica Fru bem exa evidente também, né. exatamente, Léo, exatamente, exatamente essa leitura que eu fiz. Puxa, que bom. Uhum, uhum, E aí mostra também como pacientes, assim, se chegam até nós, uhum. a gente precisa que eles sejam acompanhados de um tratamento psiquiátrico, Com porque certeza. só o tratamento psicanalítico não vai ajudar. E tem Uhum. muitos colegas que por quê? Têm a dificuldade diagnóstica, Uhum. não enxergam isso e não Isso. dão o encaminhamento certo para a Ai, situação. logo o tratamento não pode ser exitoso, né. Exatamente. Uhum. Bom, Tem Léo, eu outro tem outro por seriado que favor. entrou na Netflix para a gente também ver paciente com estrutura psicótica, uma minissérie, Qual é? com Benedict Cumberbatch, é um nome difícil desse sobrenome Alemão? dele, Alguma que é coisa. o Doutor Estranho da Marvel, né. O nome da minissérie está na Netflix, se chama Eric, Ah, eu vi ou hoje. Eu zapiei, hoje eu vi. Eric. Eric. Uhum. Esta minissérie também é excelente para a gente ver como, algumas estruturas psicóticas, quando tem fortes problemas emocionais, os sintomas psicóticos são agravados tremendamente. E mais, o Uhum. impacto que tem na vida dessas pessoas, quando Uhum. elas não se tratam, mas o Uhum. impacto que tem na vida delas e na vida da família também Sim, quem dessas está no entorno, pessoas. claro. Lógico, Porque, lógico. nesse caso, o filho do casal, ele desaparece quando está indo para a escola. Uhum. E aí o pai, que é o Benedict, Cumberbatch, enfim, o Doutor Ok, Estranho da ok. Marvel, Uhum. ele começa a alucinar que está conversando com um boneco, com um monstro que o filho criou para um programa de televisão que ele tem, que é um programa infantil
de bonecos. Uhum. E aí ele tem uma ideia delirante de que se ele vai trazer o boneco para o programa de televisão, o filho vai ver e vai voltar para casa. Uhum. Vale muito a pena. Uhum. A gente tem Interessante. ali, didaticamente, como é que funciona a mente de um personagem assim. Como é que Uhum. é exatamente a alucinação, né, de um paciente que tem uma estrutura psicótica. Psicótico. Uhum. Ok. Léo, você quer fazer mais alguma consideração? Porque chegamos ao fim Eu aqui. acho que a gente pode ver se tem algumas pessoas que têm alguma pergunta que a gente possa responder. Estou vendo aqui que tem uma outra pergunta. Se você está assistindo, a gente quer fazer uma pergunta antes de encerrar, Ótimo. a gente pode responder rapidamente, né, Roberto? Sim, pode. Daqui eu não consigo ver as perguntas. Para mim não Não entram. consegue? Não, acho que não. Eu não. Me parece que não. Então eu vou botar aqui uma primeira aqui. O Aldin, ele diz assim: boa noite, Leonardo, Roberto e todos. Sobre o mapa das estruturas da personalidade no seu programa, esse mapa seria a bússola que ajudará os profissionais a conseguirem enxergar as estruturas facilmente? Sem dúvida, é uma bússola. Uhum. Porque quando eu faço supervisão em grupo, Aldin, a primeira coisa que eu faço, junto com o colega que está trazendo a supervisão, é analisar o mapa que o colega trouxe. Para a gente, já no mapa, levantar a hipótese da estrutura da personalidade do paciente. Depois, o colega vai trazer uma sessão, uma dialogada de uma sessão dele, do paciente, onde o paciente trouxe um sonho e ele trabalhou com o sonho do paciente. E daí nós vamos confirmar nessa sessão dialogada se a hipótese que a gente levantou no mapa faz sentido ou não, certo? Então, o mapa ele é essencial para a gente poder ter mais segurança e confiança no diagnóstico da estrutura da personalidade. Quer dizer alguma coisa a Ótimo. respeito, Roberto? Não, está perfeito. Concordo com exatamente. Gosto dessa colocação que você fez. Ótimo. Tá, agora deixa eu ver aqui se tem mais. Tem mais uma aqui do próprio Aldin. Leonardo, na sua opinião, qual seria a maior dificuldade que os profissionais encontram estudando o curso, sem ser a própria interpretação dos sonhos? Existe algum ponto que você possa explicar? Sim, Aldin. Parar de usar desculpas para não fazer o que precisa ser feito para faturar R$ 7.000 por mês como especialista na interpretação dos sonhos. Sim. Porque o que mais a gente faz na nossa vida é dar desculpas para não fazer o que precisa ser feito. Aí eu dou desculpa para não participar das aulas ao vivo, eu dou desculpas para não trazer casos para serem supervisionados em grupo, e está tudo isso dentro do programa. Eu dou desculpas para não assistir às aulas que estão gravadas. Aquele colega que é comprometido, que faz o que precisa ser feito, ele consegue resultado e rápido. Ele passa de 0 pacientes no primeiro mês a 10 no segundo, porque ele vai estar com sangue nos olhos, ele vai estar com vontade, ele vai estar empenhado, ele vai estar trazendo as suas questões, ele vai usar o grupo do WhatsApp, ele vai usar o plantão de dúvidas, ele vai se alimentar de tudo que o programa tem a oferecer para ele poder chegar no seu resultado. Sim. Nesse ponto eu tenho a acrescentar que assim, né, existe também, né, Leonardo, no seu programa, uma, digamos assim, uma orientação para que o analista, o psicanalista, o psicólogo, enfim, ele tenha um posicionamento digital, falando numa linguagem extremamente do momento. O que seria esse posicionamento digital? É ele realmente Seria. ter uma landing page, uma página exatamente, quando ele coloca, ele diz o que ele faz, o nome, a formação, coisas assim, né? E fazer anúncios, tráfego pago, que se fala muito, né, no momento, para que chegue às pessoas que precisam a informação de que existe esse profissional e que ele está disponível para atender, né?
E aí as consultas começam a aparecer, as abordagens, né? Exploratória do que o analista faz, como é feito, o preço que cobra, quanto tempo, e coisas assim, né? Teria isso para acrescentar. Não, exatamente, né? E encarar a própria profissão de psicólogo e psicanalista como um negócio, como um Sim, empreendedor, sim, né? sim, Encarar desta forma. Tem que sim. ser financeiramente sustentável, Sim. né? Porque senão se você não consegue se manter, se sustentar, você não consegue continuar estudando, você não consegue continuar se atualizando, aí fica muito difícil você fazer uma prática psicanalista de qualidade, né? Exatamente. O Uhum, Augusto pergunta aqui: como estudar o método? Onde encontrar este método? Ah, de tempos em tempos eu abro novas turmas, Augusto, uhum, para poder fazer parte do meu programa. No momento, as inscrições estão encerradas, mas logo em seguida, já no mês de julho, eu vou uhum, fazer mais uma série de eventos ao vivo, onde uhum, eu mostro como o método funciona, e só no que eu mostro você já vai aprender muita coisa que vai poder uhum, aplicar no seu dia a dia, e ao final da semana, né, que eu mostro as aulas ao vivo a respeito do meu método, eu abro vagas limitadas para a nova turma e uhum, você vai poder participar. Então, você seguindo o meu canal, se inscrevendo lá no Instagram, ou uhum, acompanhando seguidamente aqui no YouTube, você vai ter essas informações e vai poder participar. Tá bom? uhum. A Ana Maciel diz assim: não entendi o nome da minissérie. A primeira que foi dita. A gente falou em duas aqui. Uma delas é Bebê Rena, Isso. que está na Netflix, e a outra Uhum. Eric, que está na Netflix também. Tá bom? As duas praticamente se escreve como se fala. Bebê de baby, de bebê, de criança pequena, e rena, rena mesmo, de rena de Natal, enfim, né? E aí, no fim, você vai entender também o nome do porquê, a explicação do porquê bebê rena. Que aí não vou Isso, contar que é spoiler, né? exatamente. E o Augusto diz: estou no seu grupo de WhatsApp. Isso aí, beleza. A Mary diz Uhum, assim: ótima live, parabéns e obrigada. Eu que uhum, agradeço, Mary, e a todos os uhum, meus alunos que estão presentes aqui, como uhum. a Ana Lúcia, a Fabiana, a Meire, a Miriam, a Thelma, tem bastante aluno aqui, a Itome, a Darlete e a Mirna. Olha E aí, a, gente, muito né, obrigado aí, viu? Eu também agradeço da minha parte aí vocês estarem com a gente nessa mais de uma hora aí que nós falamos. E espero que tenha acrescentado, que tenha agregado. Muito obrigado aí, viu, pelo apoio, por tudo. E agradeço também, viu, Leonardo? Foi uma oportunidade muito interessante. Eu gostei muito da iniciativa, do convite. Estou disponível para os outros que você desejar, quiser e puder. Tá certo, querido. Muito Tá bom? obrigado pelo nosso Tá bom. bate-papo. E Tá na bom. terça-feira eu estou de volta, Tá às bom. 9h30, 21h30, com mais um programa Consultório dos Sonhos. Espero que vocês Não. tenham gostado. E Isso. quem está assistindo esse vídeo gravado pode deixar suas perguntas aqui, que eu Isso. respondo assim que eu ler as suas dúvidas e comentários, ok? E pode fazer comentários também no YouTube lá no quando você postar, né, Leonardo? Não só perguntas, mas fazer comentários, observações, enfim, né? É É isso isso. aí. Tá certo? Tá certo. Valeu, Boa querido. noite, Um bom fim de abraço, boa noite semana. para todo mundo. Obrigado, obrigado, Leonardo, obrigado a todos. Tchau, Prazer. tchau. Tchau, tchau.